Houve um tempo, não muito distante, em que o feminismo se apresentava ao mundo com uma promessa nobre e aparentemente justa: a busca pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Era uma narrativa de emancipação, de quebra de barreiras legais e sociais que impediam as mulheres de atingirem seu pleno potencial. Essa primeira e segunda onda do feminismo, focada em direitos como o voto, a propriedade e o acesso ao mercado de trabalho, conquistou vitórias inegáveis e remodelou a sociedade ocidental. No entanto, o movimento não parou aí. Como um organismo que precisa de um hospedeiro para sobreviver. Uma vez que as grandes batalhas por direitos legais foram vencidas, o feminismo precisou de um novo inimigo, uma nova causa para justificar sua existência. E ele o encontrou não mais em leis injustas, mas na própria realidade. O feminismo moderno, em suas vertentes mais influentes, abandonou a busca pela igualdade e declarou guerra à biologia, à natureza humana e à própria estrutura da civilização. Este roteiro é uma desconstrução dessa metamorfose. Uma análise de como o movimento por direitos se tornou uma ideologia de gênero, que busca ativamente dissolver as categorias de homem e mulher, com consequências devastadoras para ambos. A transição crucial ocorreu quando o foco mudou do sexo para o gênero. O sexo é uma realidade biológica, binária e imutável, observável em praticamente todas as espécies complexas do planeta. O gênero, por outro lado, foi apresentado como uma construção social. Um conjunto de papéis e expectativas arbitrariamente impostos sobre os indivíduos. Esta foi a jogada de mestre da teoria feminista Radhaka. Ao separar o gênero do sexo, eles criaram uma ferramenta teórica para patologizar tudo o que é natural. A masculinidade não era mais um conjunto de traços evolutivos ligados ao sexo masculino, era um papel opressor imposto aos homens. A feminilidade não era mais um conjunto de características ligadas ao sexo feminino, era uma jaula de submissão imposta às mulheres. A própria família nuclear, a unidade básica da civilização por milênios, foi redefinida como o principal centro da opressão patriarcal, onde esses papéis de gênero eram brutalmente reforçados. Com essa nova arma teórica em mãos, o feminismo pode declarar guerra, não apenas a homens individuais, mas ao próprio conceito de masculinidade, a força, a ambição, o estoicismo. A competitividade, todas as qualidades que historicamente permitiram aos homens construir e defender a civilização foram rotuladas como tóxicas. A mensagem era clara: para que as mulheres fossem livres, os homens precisavam ser desconstruídos, neutralizados, efetivamente emasculados. O ideal masculino não era mais o herói, o protetor ou o provedor, mas o aliado. Um homem dócil e apologético que se submete à liderança ideológica do feminismo. Ao mesmo tempo, as mulheres foram incentivadas a adotar os piores aspectos da masculinidade: a promiscuidade, a agressividade e a busca pelo poder a qualquer custo como um sinal de empoderamento. O resultado foi uma inversão completa de valores, criando homens fracos e mulheres infelizes, ambos perdidos em um mar de confusão identitária. Mas a desconstrução não parou na masculinidade e na feminilidade. A lógica da construção social foi levada à sua conclusão inevitável e absurda. Se o gênero é apenas uma performance, então por que ele deveria estar ligado ao sexo biológico? Assim nasceu a ideologia de gênero moderna. A crença de que a identidade de uma pessoa é determinada unicamente por seus sentimentos subjetivos, independentemente de seu corpo. Um homem pode se identificar como mulher, e a sociedade é obrigada a validar essa afirmação, sob pena de ser acusada de transfobia. Esta é a fronteira final da guerra do feminismo contra a realidade. Não basta mais desconstruir os papéis, agora é preciso desconstruir os próprios corpos. A biologia se tornou a última fronteira da opressão a ser conquistada. E as consequências dessa negação da realidade estão se desdobrando diante de nossos olhos, com uma velocidade e uma ferocidade que deveriam aterrorizar qualquer pessoa sã. Toda ideologia que declara guerra à realidade inevitavelmente produz vítimas. E a ideologia de gênero, nascida do ventre do feminismo Radhaka, não é exceção. Suas primeiras e mais trágicas vítimas são as crianças, em nome da afirmação de gênero.
Crianças que mal sabem amarrar os sapatos estão sendo ensinadas que podem ter nascido no corpo errado. A confusão normal da infância e da adolescência está sendo patologizada e diagnosticada como disforia de gênero. Em vez de orientação psicológica para ajudar essas crianças a se sentirem confortáveis com seus corpos, elas são colocadas em um caminho de medicalização irreversível. Bloqueadores de puberdade, hormônios do sexo oposto e, eventualmente, cirurgias que mutilam seus corpos de forma permanente, esterilizando-as para o resto da vida. É uma forma de abuso infantil em escala industrial, sancionada por instituições médicas, educacionais e governamentais, tudo sob a bandeira do progresso e da compaixão. As mulheres, ironicamente, são as segundas grandes vítimas da ideologia que um dia pretendeu libertá-las. O feminismo, em sua busca para apagar as diferenças entre os sexos, acabou por apagar a própria definição de mulher. Se um homem pode se declarar mulher com base em sentimentos, então a palavra mulher perde todo o seu significado. Espaços seguros, que foram conquistados por mulheres, banheiros, vestiários, abrigos para vítimas de violência doméstica, estão sendo invadidos por homens biológicos que se identificam como mulheres. Esportes femininos, que existiam para garantir uma competição justa para atletas do sexo feminino, estão sendo dominados por homens biológicos que, devido às suas vantagens inatas de densidade óssea e massa muscular, destroem recordes e roubam bolsas de estudo de atletas mulheres. O feminismo, em sua tentativa de desconstruir o patriarcado, acabou por se tornar seu facilitador mais eficaz, permitindo que os homens invadam e conquistem os últimos espaços que eram exclusivamente femininos. A terceira vítima é a própria verdade. A ideologia de gênero exige que todos nós participemos de uma mentira coletiva. Somos obrigados a usar pronomes que contradizem a realidade observável. Somos forçados a afirmar que mulheres trans são mulheres, uma declaração que é biologicamente falsa. A linguagem é apoliciada, o pensamento é controlado e a dissidência é punida com ostracismo social, perda de emprego e acusações de discurso de ódio. É uma forma de totalitarismo psicológico que busca substituir a realidade objetiva pela verdade subjetiva do indivíduo mais oprimido. A ciência, a razão e o bom senso são descartados em favor da ideologia. Dizer que existem apenas dois sexos, uma verdade biológica fundamental, tornou-se um ato de heresia política. Quando uma sociedade força seus cidadãos a mentir como condição para a participação social, ela está em um estado avançado de decadência. A questão que devemos nos fazer é: por quê? Por que uma ideologia tão patentemente destrutiva e antirrealidade ganhou tanto poder e influência? A resposta reside em sua utilidade como ferramenta de controle. Uma população que está confusa sobre sua própria identidade, que está em guerra com sua própria natureza e que tem medo de falar a verdade, é uma população fácil de manipular. A ideologia de gênero cria um estado de caos permanente, dissolvendo as estruturas que dão estabilidade à sociedade, à família, à comunidade, as distinções entre homem e mulher. E no caos, o poder se consolida nas mãos daqueles que se oferecem para restaurar a ordem, através de mais controle estatal e mais engenharia social. Não é uma coincidência que as mesmas forças que promovem a ideologia de gênero também defendam um Estado cada vez maior e mais intervencionista. É uma estratégia de demolição e reconstrução, onde a sociedade é primeiro quebrada para depois ser refeita à imagem da utopia ideológica. Estamos vivendo em uma era de engano deliberado, onde a verdade se tornou um ato de coragem. Se esta análise sobre as vítimas da ideologia de gênero ressoou com você, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade de pensadores que se recusam a abandonar a realidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é uma declaração de que você escolhe a clareza em vez da confusão. E para que essa reflexão se torne um ato de resistência, quero te convidar a uma interação. Nos comentários, compartilhe uma instância em que você viu a ideologia de gênero contradizendo o bom senso no seu dia a dia. Pode ser na mídia, no trabalho, na escola. Vamos criar um arquivo da insanidade, um testemunho coletivo de que não estamos sozinhos em ver que o rei está nu. Diante de uma ofensiva ideológica tão poderosa, a resignação não é uma opção. A reconquista da realidade é não apenas possível, mas necessária para a sobrevivência da nossa civilização.
A resposta não está em adotar as táticas de gritaria e cancelamento da esquerda, mas em uma estratégia multifacetada de reafirmação calma, corajosa e implacável da verdade. Trata-se de reconstruir as fundações que foram erodidas, começando dentro de nós mesmos, em nossas famílias e em nossas comunidades. A ideologia de gênero é um castelo de cartas construído sobre uma fundação de mentiras. Ele só pode ser derrubado pela força inabalável da realidade. O primeiro passo é a reconquista da linguagem. Devemos nos recusar a usar a linguagem do opressor. Pare de usar termos como cisgênero, uma palavra inventada para patologizar a normalidade. Recuse-se a declarar seus pronomes, um ato de submissão que valida a premissa de que o sexo é irrelevante. Chame as coisas pelo que elas são. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Faça isso não com raiva, mas com uma calma e uma certeza que desarmam. Eles querem que você grite para que possam te rotular como um extremista odioso. A sua calma e a sua adesão à verdade factual são as armas mais poderosas contra eles. Quando confrontado, simplesmente afirme a realidade biológica como um fato autoevidente. A verdade não precisa de defesa agressiva, ela simplesmente é. O segundo passo é a reconstrução da família. A família nuclear tradicional, com um pai e uma mãe comprometidos, é o antídoto mais potente para a confusão de gênero. É dentro de uma família estável que as crianças aprendem sobre a complementaridade entre os sexos de forma natural e saudável. Os pais têm o dever de proteger seus filhos da doutrinação. Isso significa monitorar de perto o que eles estão aprendendo na escola, estar disposto a confrontar os administradores escolares e, se necessário, buscar alternativas como o homeschooling. Em casa, os pais devem celebrar as diferenças entre meninos e meninas. Ensine-vos os meninos a serem aventureiros, competitivos e protetores. Ensine-vos as meninas a serem carinhosas, criativas e colaborativas. Não se trata de impor estereótipos rígidos, mas de reconhecer e nutrir as inclinações naturais que a biologia nos deu. Uma criança que cresce segura em sua identidade sexual e com modelos fortes de masculinidade e feminilidade em casa se torna imune à propaganda ideológica. O terceiro e mais crucial passo é a reafirmação da masculinidade e da feminilidade virtuosas em nossas próprias vidas. Homens, parem de se desculpar por sua natureza. Abrace sua ambição, sua força e seu desejo de proteger e prover. Canalize essa energia não para a dominação, mas para a construção. Torne-se um pilar de força e competência em sua comunidade. Mulheres, parem de ver a feminilidade como uma fraqueza. Abrace sua capacidade de nutrir, sua intuição e sua beleza. Entendam que a verdadeira força não reside em imitar os homens, mas em dominar a arte da influência e da construção de relacionamentos. Quando homens e mulheres redescobrem e celebram sua natureza complementar, em vez de travá-la em uma guerra, a harmonia é restaurada. A polaridade natural entre os sexos, que é a fonte de toda a atração e criatividade, é reacendida. Uma sociedade composta por homens fortes e mulheres fortes, trabalhando em conjunto, é impenetrável para qualquer ideologia que busque dividi-los e enfraquecê-los. Chegamos ao fim da nossa desconstrução da ideologia de gênero. Se esta mensagem de reconquista da realidade ressoou com você, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso de viver na verdade, e não na mentira. E para selar essa decisão, quero te pedir uma ação concreta. Nos comentários abaixo, compartilhe uma única ação que você se compromete a tomar para proteger sua família ou sua comunidade da doutrinação ideológica. Pode ser conversar com seus filhos, questionar a escola ou simplesmente se educar mais sobre o assunto. Vamos transformar a seção de comentários em um plano de ação, um testemunho de que estamos escolhendo a sanidade em vez da loucura. Obrigado por sua atenção e por escolher o caminho da verdade.